E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te dizer todas as incidências da coluna vertebral. Mas calma, antes de começar o vídeo eu queria te dar um recado. Você já conhece a turma do Seja Membro aqui do Radiologando? A turma exclusiva? Bom, se você quiser saber um pouco mais, é só você clicar aqui no link ao lado que está aqui no Inscreva-se ou então conferir o primeiro link na descrição. Tá, professor, e o que é que esse Seja Membro tem a oferecer? O Seja Membro, ele oferta conteúdos exclusivos para você, como PDF, vídeo de questões de conteúdos, vídeo de questões comentadas, simulados de concurso público, vídeos de posicionamento e muito mais. Sem contar que tudo isso é semanalmente, ou seja, toda semana tem conteúdo novo lá na turma exclusiva. Então, se você se interessou e quer saber mais, é só ir no primeiro link da descrição. Ah, e também nos siga nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjulioprof, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado lá também, seja no feed, story, GTV, Reels, inclusive lives, ao vivo para você radiologar de pertinho conosco, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, os exames de rotina para a coluna vertebral são bem simples. Uma breve revisão anatômica. A coluna vertebral faz parte do eixo axial, que é uma das divisões do sistema esquelético. O sistema esquelético é dividido em duas partes, esqueleto apendicular e esqueleto axial. E a coluna vertebral fica aí situada no esqueleto axial e possui suas respectivas divisões, como coluna cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. Uma curiosidade, a criança, o indivíduo pediátrico, ele tem aí basicamente 33 vértebras, enquanto que um adulto já formado possui 26 vértebras. Isso ocorre devido ao fato do sacro e cóccix se fundirem com relação às vértebras ao longo do crescimento do indivíduo, fazendo assim com que no indivíduo adulto tenha apenas um osso sacral e apenas um osso do cóccix. Bom, e para cada região, nós temos aí as incidências específicas. Então eu vou dizer aqui as incidências de rotina e algumas incidências especiais e complementares que podem auxiliar aí você a realizar um exame muito melhor e mais completo. Vamos começar então pela região da coluna cervical. Desde já, todas as incidências relacionadas à coluna vertebral, nós realizamos AP e perfil, ou seja, é AP e perfil para a coluna cervical, é AP e perfil para a coluna torácica, é AP e perfil para a coluna lombar e AP e perfil para o sacro e para o cóccix. Agora tem uma diferença, para o sacro e para o cóccix, no AP nós damos uma angulação específica, no sacro nós damos uma angulação cefálica e para o cóccix nós damos uma angulação podálica. Outra curiosidade também é que no perfil de coluna lombar, geralmente nós damos uma inclinação podálica para poder visualizar melhor a transição da L5-S1, que é conhecida aí como a transição lombosacra, que é uma das regiões que é mais afetada diante das patologias que podem ser apresentadas nos exames de coluna lombar, como por exemplo, espondilolistese, que é conhecido ligeiramente como hérnia de disco, ou até mesmo espondilólise, que é quando ocorre ali algum trauma na vértebra, seja ali na região do pedículo, ou na região da lâmina, ou em qualquer outra região da vértebra, tá bom? Agora, passadas as informações sobre as incidências de rotina, nós também realizamos algumas incidências complementares. Por exemplo, no AP de cervical, como vocês podem observar aqui na tela de vocês, a gente não consegue visualizar bem C1 e C2, que é atlas e axis, respectivamente, que são as duas primeiras vértebras da coluna vertebral e também da coluna cervical. Em contrapartida, existe o exame de AP transoral. Não existe perfil, porque no perfil dá para visualizar, mas o AP transoral, o paciente ele vai abrir a boca e a incidência do raio é intraoral, ou seja, a radiação vai entrar dentro da boca do paciente, o que vai permitir uma melhor visualização de C1 e C2, sem sobreposição aí do occipital ou até mesmo da mandíbula. Então, a gente também realiza em algumas rotinas, como no serviço, a depender de serviço para serviço, a depender de local para local, realiza-se o AP e o perfil e também o AP transoral, para poder demonstrar melhor essas duas vértebras, onde a sua maior indicação é quando o paciente está com suspeita de trauma. Outra incidência também ainda da cervical, pegando ali a região da torácica, é o método de twinning. Por quê?
No perfil de coluna cervical, em alguns pacientes não é possível visualizar C5, C6, C7 e T1, que são ali as 3 últimas vértebras da cervical e a primeira vértebra torácica. Como contrapartida, existe um método especial para exatamente desassociar a região da cintura escapular com a região da cervical, ou seja, a transição cérvico-torácica. Então a gente coloca aí uma inclinação podálica, vista aí pelo método de Twinning, para poder visualizar melhor essa estrutura. Bom, passando sobre a coluna cervical, uma particularidade aí da coluna torácica é que às vezes nós podemos realizar, seja em decúbito dorsal ou seja em ortostática, a depender da indicação clínica. Exemplo, paciente com trauma, suspeita de trauma, vai realizar em pé? Não, realiza com ele em decúbito dorsal. Agora, se o paciente não tem nenhuma suspeita de trauma ou está com suspeita de desvio na coluna, que é exatamente a escoliose, uma cifose ou qualquer outro tipo de alteração, ele realiza em ortostática. E há alguns casos também onde o médico ele solicita radiografia dorsolombar ou até mesmo tóraco-lombar. Ou seja, ele quer visualizar não só a região torácica, mas também a região lombar. Então você precisa utilizar aí um chassi maior do que o 30x40, sendo o 35x43, para poder pegar uma extensão maior da coluna vertebral, seja da região da torácica e também da região lombar, tá bom? E daí pode existir também uma incidência de AP dorso-lombar e um perfil de dorso-lombar. A coluna torácica também pode ser chamada de coluna dorsal. Existe aí outra nomenclatura, caso vocês não sabiam sobre isso, tá bom? A lombar, por sua vez, como eu falei, é realizado um AP e um perfil. Lembrando que geralmente em mulheres nós colocamos a incidência em perfil com inclinação podálica, para poder visualizar melhor ali aquela transição L5-S1, tá bom? Sacro e cóccix, por sua vez, como no adulto, como não tem disco intervertebral, geralmente são realizados quando o paciente tem suspeita de trauma, porque o sacro e cóccix é um osso, torna-se um osso como qualquer um outro, e basicamente o paciente não vai ter nenhum desvio no sacro ou no cóccix. Então geralmente só é realizado quando o paciente ele tem aí uma indicação clínica, tá certo? Uma suspeita de trauma. Então só para recapitular, incidências da coluna vertebral, cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix, geralmente nós realizamos AP e perfil, salvo as exceções aí com as suas particularidades com relação às incidências complementares e também com métodos especiais. E aí, gostaram desse vídeo, gente? Eu espero que sim. Caso vocês queiram mais vídeos sobre estes, dizendo sobre todas as incidências de rotina ou até mesmo com incidências especiais, deixa aqui nos comentários que eu, a equipe do Radiologando, vai te responder e vai te ajudar ainda mais. Nosso objetivo é fazer com que você aprenda cada vez mais sobre a radiologia, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal e também de curtir o nosso vídeo para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. E nós contamos com você para que tudo isso possa acontecer. Nos siga também nas redes sociais, no @radiologando e no @edgolhoprof, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado lá também. E se você quiser saber sobre a turma exclusiva do Radiologando, que é o Seja Membro, clique aqui no ícone ao lado do inscreva-se ou então vai no primeiro link da descrição. Bom, então eu vejo vocês no próximo vídeo trazendo mais um conteúdo para você aprender cada vez mais. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!